Caro ouvinte, antes de começar, quero deixar claro que não espero que você acredite, não peço isso, só peço que escute até o fim e que, se puder, não enterre mais ninguém naquele lugar. O cemitério São Miguel, você sabe, está ativo há mais de 150 anos. Fica afastado da malha urbana, entre uma mata rala e um bairro industrial que morreu antes mesmo de nascer. Uma área silenciosa, esquecida, perfeita para deixar os mortos em paz. Mas nem todos os mortos querem. Paz. Tudo começou na madrugada do dia 17 de outubro. O telefone da central tocou às 02h43. Uma ligação anônima. Homem, voz falha, assustada. Tem algo na necrópole. Algo que não devia estar aqui. Não deixem mais ninguém ser enterrado lá. Ou ela vai acordar de novo. A chamada caiu. Endereço São Miguel. Não era a primeira ligação estranha ligada ao cemitério. Só naquele ano, 3 ocorrências haviam sido registradas como perturbação noturna. Barulhos, vultos, rituais suspeitos. Nada concreto. Mas naquela noite, algo era diferente. O zelador noturno, Leônidas Bragança, foi encontrado morto às 05h17. Fomos chamados ainda de madrugada. Cheguei com o perito Lemos e 2 agentes. A cena era de certa forma errada. Leônidas estava deitado de costas, com os braços abertos, no centro da alameda principal. A expressão no rosto era de puro terror. Mas o pior foi o ferimento. O tórax estava aberto, mas não havia sangue. Nada, nem nos tecidos, nem na roupa. Como se o coração tivesse sido arrancado a vácuo. Lemos examinou os olhos e disse, hesitante, estão desidratados, como se algo tivesse sugado tudo. Foi a primeira vez que senti o cheiro. Algo no ar, uma mistura de terra úmida, ferro antigo e incenso queimado demais. Como se a morte ali fosse um perfume cultivado com o tempo. O portão do velho mausoléu central estava escancarado, cadeado partido, e dentro dele um vazio que parecia respirar. A estrutura pertence à família Römer, aristocratas austríacos que chegaram ao Brasil fugindo da peste negra. Seus registros datam do fim do século XIX, tão ricos quanto discretos. Dentro do mausoléu, encontramos símbolos riscados nas paredes. Não era vandalismo, era linguagem. Lemos tirou fotos e enviou ao Departamento de Linguística da Universidade. A resposta veio 2 dias depois, sumeriano arcaico, mas com variações não humanas. Algumas inscrições falavam de uma ausência que respira e de uma boca sem carne que canta o lamento dos ossos. Soa absurdo, eu sei, mas não era apenas simbólico. Na pedra central do mausoléu havia marcas antigas de contenção, como círculos rituais, enfraquecidos, e sobre a tampa de um dos sarcófagos, uma mensagem riscada como quem arranha o próprio túmulo. Ela acordou. Foi quando D. Alzira quem nos entregou o diário. Senhora de 91 anos, moradora solitária, da Casa dos Fundos, herdeira de uma linhagem de coveiros que serviram o São Miguel por 3 gerações. Ela nos esperava. Vieram tarde, já não podem selá-la de novo. Nos levou ao porão. Tirou de um baú antigo um caderno de couro desgastado, com folhas amareladas pelo tempo. Era de Francisco Germano, o primeiro zelador da necrópole. O diário falava de algo enterrado por engano. Um caixão que não devia estar ali, que não continha um corpo, mas uma presença. Não havia cheiro de morte, mas de desespero seco. A caixa era de madeira escura, cravejada de símbolos. 3 padres benzeram o solo antes de selar, mas não enterraram um morto. Enterraram a fome. Segundo Francisco, a entidade, chamada apenas de a ausente, não tem rosto, não é visível, mas convence os vivos a desenterrá-la com mentiras sussurradas. Ela se alimenta da dor não dita, e cada vez que alguém se aproxima dela com culpa, luto, desespero, ela cresce.
Não acreditei muito naquilo. Meu trabalho era apenas investigar os fatos. Na noite do dia 31, voltei sozinho. O cemitério estava silencioso demais. Não havia vento, nenhum som, nem grilos, nem galhos, nem passos. O ar era pesado, como se a atmosfera tivesse engrossado. Entrei no mausoléu. Tudo em mim gritava para sair, mas eu permaneci. E então ela chegou. Não. Vi com os olhos. Senti com o meu corpo. A pedra ressoava. As veias pulsavam de trás para frente. E então começaram os sussurros. Você falhou com seu filho. Você não a salvou. Você quis morrer antes dela. Minha mente foi arrancada do corpo. Vi minha esposa morrendo no hospital. Vi meu filho chorar sozinho no quarto. Ela vasculhava minhas memórias como quem folheia um livro em agonia. E no centro de tudo, uma presença fria, úmida, faminta. Ela não pediu socorro. Ela pediu mais. Traga-me os enlutados, os que perderam tudo. Eu os farei me lembrar. Como era sentir? Não lembro como saí. Despertei do lado de fora, com sangue seco no ouvido e a palma da mão marcada com um símbolo em brasa. Os médicos disseram que era queimadura química. Eu sei que foi outra coisa. Desde aquele dia, os sonhos não pararam. Mas agora são vozes que me chamam pelo nome. O cheiro ainda me segue, aquele perfume de incenso envenenado. Caro ouvinte do canal, sei que tudo isso parece um delírio, mas quero que saiba que sou cético, metódico. E ainda assim, há coisas que nem a razão pode extinguir. A entidade está presa, mas acordada. Ela não precisa de corpos, ela precisa de luto, dor e lembrança. A única forma de detê-la é o esquecimento, selar o mausoléu, impedir qualquer visita e jamais pronunciar seu nome dentro da Terra Santa. Porque se mais um corpo for enterrado ali, com a dor certa, ela vai sair. É estranho como certas coisas grudam na gente, sabe? Não importa quantos banhos você tome, quantas noites você durma tranquila, tem histórias que continuam ali, debaixo da pele, se mexendo como vermes. Eu trabalho no cemitério municipal. São Clemente há 7 anos. Nada glamouroso, eu sei. Mas a vida não dá muita escolha para quem nasce onde eu nasci. Comecei limpando corredores do necrotério. Depois me colocaram para ajudar nos enterros, nas exumações. E por fim, fiquei. Tem quem diga que esse tipo de lugar acaba com a gente. Mas o que ninguém te conta é que às vezes o cemitério não quer que você vá embora. E eu vou te contar agora a história que me fez pensar em largar tudo. A história que me fez temer o silêncio da terra. A história de um homem que não estava morto. Foi no outono de 2 anos atrás. O céu andava cinza fazia dias e o frio parecia vir de dentro da terra. Tínhamos uma ordem de exumação agendada para uma terça-feira, no setor mais antigo do cemitério. Aquele onde as lápides já nem têm nome legível, só musgo e rachaduras. O nome era Luiz Otávio Ramírez. Faleceu em 2015, sepultado no túmulo 93B. Exumação simples. A família queria trasladar os ossos para um jazigo novo. Quem assinava a papelada era uma sobrinha dele, aparentemente a única parente viva. Ela ligou várias vezes, aflita, perguntando se estava tudo certo, se tinha certeza de que os restos seriam retirados no dia marcado. Eu não achei estranho na hora. Hoje, olhando para trás, acho que ela sabia de alguma coisa. Talvez até tentasse impedir o que viria. Chegamos lá pouco depois das 8 da manhã. O jardineiro, seu Mariano, me acompanhava. Era o tipo de homem que já viu de tudo, mas mantinha sempre um cigarro apagado no canto da boca e uma mão no bolso, como se escondesse algum segredo. O túmulo estava coberto por folhas secas e uma camada incomum de terra solta, meio revirada. A lápide estava meio deslocada, como se alguém já tivesse mexido ali recentemente. Troquei um olhar com Mariano, que murmurou: "Tá mais fundo do que devia. Cavamos."
E foi mais difícil do que o normal. A terra estava compactada, como se tivesse sido prensada com força. Quando finalmente chegamos ao caixão, o som da pá batendo na madeira foi oco demais, novo demais. A madeira não estava apodrecida como deveria depois de 7 anos. E quando limpamos os lados, vimos pregos novinhos, reluzentes. Isso aqui foi enterrado novamente, sussurrei. Mariano olhou para mim e só disse, abre, foi o que fiz. E aí o inferno se abriu comigo. O homem dentro do caixão, o tal Luiz Otávio, estava conservado demais, não como um corpo embalsamado, mas como alguém que não tinha morrido há tanto tempo assim. Os olhos estavam entreabertos, a boca ligeiramente aberta, e as mãos estavam em carne viva, as unhas arrancadas, os dedos dilacerados. Na parte interna da tampa do caixão havia marcas de arranhões, frases tortas, riscadas com desespero. Eu acordei. Estou vivo. Minha garganta travou, minha pele gelou. Mariano recuou 2 passos, tirou o boné da cabeça e fez o sinal da cruz, coisa que eu nunca tinha visto ele fazer em todos os anos ali. Mas o pior ainda viria. Entre os dedos do morto havia um pedaço de papel sujo, meio rasgado. Um bilhete. Ele dizia, acordou no 3º dia, pediu ajuda, gritou por horas, chorou, implorou, não tivemos escolha. Se ele sair, morremos. Perdoem-nos. Lembro do silêncio. Aquele silêncio denso, como se o mundo tivesse prendido a respiração. A gente tem que enterrar isso de novo, disse Mariano, a voz trêmula. Mas e a exumação? Não tem mais exumação, não para esse. Esse não devia ter voltado. Enterra, rápido. Eu tremia, mas obedeci. Enterramos o caixão de novo, mais fundo. Mariano trouxe cimento e cal e selamos a lápide. Às pressas, como se isso pudesse conter o que quer que estivesse ali dentro. Cancelaram a exumação no sistema. No mesmo dia, alegaram erro documental. Mas na semana seguinte, as batidas começaram. Eu fazia o plantão noturno às quartas. Sempre fui sozinha, gostava do silêncio, mas naquela noite, às 03h12, ouvi 3 batidas secas, surdas, vindo debaixo da terra, direto do setor antigo. Achei que fosse coisa da minha cabeça. Na outra semana, mesma hora, mesma coisa, só que com um sussurro junto. Alguém? Gravei com meu celular. O áudio captou um ruído grave, abafado, como uma voz pressionada contra a madeira. O som de alguém gritando sem ar. Mostrei para o Mariano. Ele mandou apagar, jurar silêncio e nunca mais voltar lá depois do pôr do sol. Disse que aquilo era um chamado e que se eu ouvisse por tempo demais, ele ouviria de volta. Eu obedeci. Mas até hoje, às 03h12, eu acordo. E fico parada com o coração acelerado, esperando ouvir 3 batidas na parede do meu quarto. Porque eu acho que ele ainda cava. E se um dia ele conseguir sair,